Boa noite. Desde 2011, o Oriente Médio e o Norte da África passam por grande agitação política. O movimento, que ficou conhecido como Primavera Árabe, ajudou a derrubar oligarquias que se perpetuavam no poder em países como Tunísia e Líbia. A região está longe da estabilidade e dois países em especial vêm dominando o noticiário internacional. Na Síria, o grupo no poder e os rebeldes se enfrentam numa guerra que já deixou mais de 100 mil pessoas mortas. No Egito, um golpe militar tirou do poder o primeiro presidente eleito da história do país e provocou protestos e forte repressão. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre os conflitos no norte da África e no Oriente Médio. Para essa conversa, nós convidamos Caésar Sobreira, que é professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e está com a gente também Marcelo Medeiros, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. O público pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. É uma oportunidade para você entender melhor essa situação, o noticiário internacional que está cheio de países e acontecimentos e nomes diferentes. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para debater um tema internacional. A gente não tem esse hábito de trazer temas internacionais para um programa de televisão local, mas eu acho que é uma oportunidade, já que a gente tem grandes universidades, boas universidades no país e professores que conhecem do assunto como vocês dois. Queria começar falando do caso da Síria. Os números que a gente tem, e esses números são da Organização das Nações Unidas, a respeito do país, são assustadores, assim. Eu levantei alguns deles, né? 100 mil mortos, 6,8 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária, dessas 6,8, 3,1 milhões de crianças. São mais de 2 milhões de refugiados em países vizinhos, ou seja, Líbano, Jordânia, Egito e toda aquela região, né? 57% dos hospitais foram danificados e 37% estão completamente fechados, ou seja, além de uma violência extrema que essa população está passando, ela não tem condições de se tratar, de se cuidar em relação a isso. A produção agrícola teve um prejuízo de quase 2 bilhões de dólares e os números vão por aí. Queria entender, dada essa negociação e essa discussão a respeito de um possível ataque militar a um país como a Síria, qual seria o impacto disso para um país que já está nessas condições? Como é que o senhor avalia isso? Necessariamente, uma ação militar sobre a Síria, ainda que limitada, ela vai aumentar o sofrimento da população civil, e este é o principal motivo pelo qual a comunidade internacional, e baseada no direito internacional público, tem se posicionado de maneira frontalmente contra esse tipo de atitude que, ainda que não seja unilateral dos Estados Unidos, mas ela não, longe de alcançar o consenso internacional, ela conta com o apoio pontual de algumas potências europeias, sobretudo duas que com os Estados Unidos dividem o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que são a França e a Inglaterra. E as populações de ambos estes países são contra a intervenção. O parlamento inglês votou contra, a população da França é contra, a população dos Estados Unidos é contra, e os dois outros membros do Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China, são contra, mas não por questões humanitárias, e sim por questões geopolíticas e interesses militares, e no caso da Rússia, sobretudo, para voltar a ser uma voz preponderante no conflito fundamental, que é o conflito do Oriente Médio. Professor, o que desencadeou essa ameaça de ação militar na Síria foi um suposto uso de armas químicas. Mas essa situação da Síria, ela vem se agravando desde 2011 e parecia distante uma ação das potências ocidentais, assim. Por que esse tema das armas químicas ele é tão sensível, assim? Ele teria esse poder de modificar a atitude por parte das potências? Boa noite Boa noite a todos. Quando se fala sobre a guerra,
há dois conceitos muito importantes, né? O que se chama jus ad bellum e jus in bello. O que é que são esses? O que é que significa isso? Jus ad bellum seria o que poderia justificar um ataque, né? E o jus in bello seria as regras que pautariam a própria guerra. Tá? Então, dentro dessas normas que pautam a guerra, é proibido o uso de arma química. Certo? Então, a comunidade internacional, já há muitos anos, se acordou em torno dessa ideia da proibição do uso de armas químicas. O presidente Obama, em determinado momento, assinalou que essa seria a linha vermelha a não ser ultrapassada. Ou seja, que se em algum momento na Síria houvesse utilização de armas químicas, possivelmente isso geraria um processo de intervenção. O professor já colocou alguns aspectos assim no que diz respeito às consequências da guerra, né? Eu partilho a opinião dele no sentido que qualquer conflito que seja deflagrado vai ser prejudicial para a população civil, mas é verdade que a gente tem que pensar também um pouco a longo prazo, né? E talvez um dos motivos da hesitação dos Estados Unidos e de seus parceiros no que diz respeito a essa intervenção seja o que será colocado após a queda do Bashar al-Assad. Né? Ou seja, há uma heterogeneidade muito grande dos rebeldes. Quem são esses rebeldes? Né? Então, se eu não me engano, inclusive, se houve mesmo o ataque com arma química, ainda é difícil de saber quem teria sido o autor do ataque, não é isso? Então, exatamente. Isso por si só, acho que já cria uma situação difícil de tomar um partido, né? Aparentemente, os observadores da ONU estão inclinados a imputar o ataque realmente às forças governamentais. Mas houve muita polêmica, muita discussão, muita indefinição. Aparentemente, a tendência é que realmente seja identificado o governo como utilizador dessas armas, né? Mas, como eu dizia, o problema é essa oposição. Então, ela é muito heterogênea e dentro dessa heterogeneidade há uma boa porcentagem de islamistas radicais, né, que, assumindo o poder, possivelmente trariam uma situação não muito agradável para os Estados Unidos e os seus parceiros. Então, é uma situação extremamente delicada que envolve questões de direitos humanos, como você falou, e como o professor bem observou também, questões geopolíticas importantes dentro dessa parte do mundo, né, que já há muitos anos vem sendo caracterizado por diversos tipos de conflitos, não somente no caso da Síria, mas também em relação a Israel, o Egito, enfim, né, o Estado hebreu e os seus vizinhos muçulmanos. Eu queria voltar a falar desses vários atores que existem na região, mas ainda na questão das armas químicas, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, os países, mesmo os países ocidentais, eles têm estoques de arma química. Os rebeldes, por exemplo, eles teriam condições de ter as próprias armas químicas, elas continuam a ser fabricadas, porque a gente está falando de um tipo de arma, como o gás sarin, como o gás mostarda, que são coisas terríveis, né? Assim, são as armas mais cruéis e mais covardes que já foram inventadas. E me assusta a ideia de que países tenham armas, assim, só terem guardadas armas químicas, assim, isso já, para mim, já é uma coisa terrível, assim. É possível que outros países da região, por exemplo, ou que mesmo os países ocidentais tenham armas químicas? Isso é legal? A comunidade internacional aceita isso? Quem assinou o tratado para o banimento dessas armas não pode tê-las, mas, evidentemente, muitos países do mundo as têm, inclusive vários dos signatários do tratado. Agora, demonizar a arma de destruição em massa é apenas um aspecto. O destruição em massa no sentido de armas químicas ou bacteriológicas. Na verdade, toda arma de destruição em massa, ela deveria ser banida da história da humanidade, porque o uso de uma arma atômica é de uma desumanidade absoluta, e o único país que usou este tipo de armamento foram os Estados Unidos, que agora querem ser os porta-vozes da ética da guerra. E então precisa um pouco cotejar a história,
porque evidentemente todos nós somos contra, a rigor até contra o uso de arma, porque o pacifismo, ainda que não seja possível de concretizá-lo no momento, mas é uma bandeira que a humanidade um dia vai abraçar. Agora, o problema do uso da arma química naquele conflito específico da Síria, a probabilidade é de que tenha sido o exército sírio que usou, em função da complexidade de que é armazenar, conduzir, montar um míssil, que foi através de míssil, ou através de morteiro, e realizar o ataque. Agora, o que se pode discutir, e nisso é que o governo Assad se sustenta, é a cadeia de comando, quem foi que deu a ordem. O Assad disse que não foi ele que deu a ordem, mas um comandante regional, sobretudo no momento em que o exército está totalmente fraturado, ele pode simplesmente, o que tinha em sua posse armas químicas e possivelmente a utilizou. Os rebeldes possivelmente não utilizaram, porque não as tinha. Porque se as tivesse, utilizaria também, porque aquela guerra da Síria é uma guerra tão insana, porque como toda guerra civil, que é a pior de todas as guerras, é o vizinho contra o vizinho, eventualmente o irmão contra o irmão. Então, ali é um tipo de conflito em que todas as partes são culpadas. O professor ia falar sobre isso também. Eu somente comentar o seguinte, a gente não pode esquecer que o líder da Síria, ele pertence a um ramo do Islã, chamado os alauítas, que é um ramo xiita, tá certo? Enquanto que a maioria da população muçulmana é de origem sunita. O que é que significa isso? O que é que tem a ver isso com armas químicas? Isso é muito interessante. Tem a ver que o Irã, né, é o país, por excelência, xiita. Então, o Irã tem interesse em que os alauítas continuem no poder, tá certo? Então, há um apoio muito forte do Irã no que diz respeito ao governo atual. Mas esse apoio, na interpretação do senhor, se dá por uma questão, digamos, étnica ou religiosa, ou por interesses também políticos, geopolíticos? As duas coisas, porque, na verdade, a gente pedagogicamente pode dividir, mas na prática as coisas estão muito imbricadas, né? Então, ao mesmo tempo, isso é uma forma do Irã se fortalecer no que diz respeito à sua posição dentro do próprio mundo islâmico, né, que há essa confrontação entre sunitas e xiitas, e essa é a grande confrontação, mas eu não sou especialista do mundo árabe e muçulmano, mas, obviamente, que há ainda uma outra série de facções dentro desse mundo islâmico. O mundo islâmico não é homogêneo, unitário, né? Então, isso é uma forma do Irã se impor, né, dentro do próprio mundo árabe muçulmano, e, ao mesmo tempo, é uma forma de congregar aliados contra o seu inimigo mortal, que são os Estados Unidos, né? Então, ajudar a Síria para o Irã tem esses dois aspectos, o aspecto religioso, né, étnico, como você está chamando, mas também o aspecto geopolítico. E o papel de Israel? Israel é um país super importante, parceiro de primeira classe dos Estados Unidos e das potências ocidentais. Israel faz fronteira direta lá com a Síria. A gente tem até um mapa que a gente podia usar para mostrar, para ilustrar um pouco dessa nossa discussão, que mostra exatamente isso, essa fronteira. Naquele círculo menor você vê a Síria e logo ali abaixo está o Estado de Israel. Qual é o papel de Israel nesse conflito? Assim? Eu tenho ouvido, assim, talvez por ingenuidade, assim, mas eu tenho ouvido pouco o nome de Israel nessa história. Assim. A gente tem ouvido falar em Rússia, a gente tem ouvido falar em Estados Unidos, a gente tem ouvido falar em outros países da região, mas não em Israel. Quais são os interesses e como é que esse conflito afeta o país Israel? Israel é o país que tem mais a perder se esse conflito se agudizar e, sobretudo, se esse conflito ultrapassar suas fronteiras, porque Israel tem ao norte a Síria, que está em convulsão, e tem o Egito ao sul, que está em convulsão. E ainda, no seu norte mediterrâneo, tem o Líbano, onde no sul quem manda é o Hezbollah, né? Que é um aliado de primeira hora do regime sírio, e antes de ser aliado do regime sírio, é aliado, armado e treinado pelo Irã. Então, quanto mais rápido se resolver o problema da Síria,
que não tem uma solução militar, chegamos a um impasse e a comunidade internacional tem que resolver aquele problema através de uma interlocução com todos os atores. Caso contrário, realmente, esse conflito vai se desbordar e Israel, que é uma ponta de lança importante do ponto de vista militar para a estratégia dos Estados Unidos na região, vai ser o primeiro alvo da retaliação dos inimigos dos Estados Unidos, que são a Síria, o sul do Líbano, através do Hezbollah, o Hamas em Gaza e o próprio Irã. Então, que também está muito silencioso. Percebam que os dois principais contendores nesta disputa, que nesse momento o palco, o teatro da guerra é a Síria, mas a grande disputa estratégica é localmente Israel e Síria e globalmente Estados Unidos e Rússia. Essa proposta dos russos de tentar evitar uma ação militar através da entrega dos arsenais de armas químicas, os senhores acham que isso é uma possibilidade para um caminho não militar naquela região, que isso é possível de ser aceito por parte dos Estados Unidos, da França e desses outros países ocidentais? Eu gostaria só de voltar um pouquinho em relação à questão de Israel. Certo. Eu acho que tem dois aspectos importantes, né? O primeiro deles é que o Estado hebreu tem uma dificuldade tremenda, por exemplo, no seu relacionamento com a Palestina, pela falta de uma autoridade capaz de exercer efetivamente o governo dentro do território. Ou seja, você tem o líder palestino que faz o possível para honrar os compromissos que são assumidos perante o Estado hebreu. Só que ele tem muita dificuldade, por quê? Porque dentro da Palestina há uma série de atores outros que dificultam a ação. Ou seja, o Estado de Direito efetivo na Palestina, ele é complicado, ele existe, mas de uma forma muito frágil. Por que eu estou falando disso? Porque Israel tem muito medo dessa questão da Síria, porque hoje Israel tem um inimigo que é a Síria, mas esse inimigo tem uma cabeça, que é o Bashar al-Assad. Se ele cai, quem vai ser a cabeça desse inimigo? Então, essa situação de entropia, de desordem dentro da Síria, vai prejudicar em muito Israel. Esse é um ponto. O outro ponto é que os próprios Estados Unidos, eles tentam evitar que Israel se aproxime de qualquer conflito lá no Oriente Médio. Por quê? Porque Israel pode ser um aglutinador fácil da comunidade árabe. Ou seja, se Israel agir de alguma forma, isso pode provocar uma união entre sunita, xiita e todas as outras facções do mundo árabe, né? Enfim, então essa era uma observação que eu gostaria de fazer antes de falar sobre a Rússia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e na volta do bloco eu passo a palavra ao senhor para falar sobre essa questão da Rússia. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, hoje a gente conversa sobre os conflitos no Oriente Médio. Os nossos convidados são Caésar Sobreira, que é professor de Antropologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também Marcelo Medeiros, que é professor de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Você pode participar dessa conversa, desse debate, você pode mandar suas perguntas sobre a questão do Oriente Médio para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. No bloco anterior a gente deixou essa pergunta no ar sobre essa proposta da Rússia de evitar um conflito armado naquela região, um conflito internacional, né? Porque o conflito já está havendo, através da entrega por parte da Síria do seu estoque, do seu arsenal de armas químicas. E o senhor ia começando a falar sobre o que achava dessa proposta como solução para esse possível conflito lá. Eu acho que a Rússia utilizou um artifício para manter o diálogo vivo, né? E talvez para evitar que os Estados Unidos tomassem uma atitude unilateral, como ele já o fez no passado. Eu acho muito complicado a verificação da entrega dessas armas, né?
E se por um lado talvez isso possa acontecer no que diz respeito ao Bashar al-Assad, isso não aconteceria, por exemplo, em relação aos rebeldes. Eu concordo com o professor Caesa que é mais provável que o governo tenha as armas químicas do que os rebeldes, mas a gente não pode esquecer que há todo um network, ou seja, toda uma rede terrorista que não seria um absurdo imaginar que houvesse também armas químicas nas mãos dos rebeldes, ou seja, o governo sírio talvez desse as armas químicas, vamos dizer assim, né? E correria o risco de ele próprio sofrer um ataque por parte dos rebeldes que deteriam essas armas químicas. Sim. Ou o governo poderia entregar parte dessas armas químicas, guardar algumas outras para dizer, vamos ficar com isso aqui, porque se houver algum outro problema, se a gente sofrer um ataque, a gente pode retaliar. Então, o controle dessas armas, né, a ação dos mandatários da ONU, como aconteceu no caso do Iraque, que se supunha que havia um arsenal atômico e que se procurou, e finalmente não se achou. Enfim, então é muito complicado. Eu penso muito naquele aspecto que você levantou no início aqui da nossa conversa, que é a questão dos direitos humanos e da população que está sofrendo, a população civil que está sofrendo lá. Né? Então, eu não sei qual seria o melhor remédio para que essa população sofresse menos. Se seria uma intervenção, se é melhor continuar no diálogo, mas o diálogo não implica numa pausa, né? Quer dizer, o conflito continua, não houve uma pausa nesse conflito. Né? Talvez isso fosse importante também ver se os ânimos se acalmavam um pouco, né, para que a população civil sofresse o menos possível. Professor Caesa, essa possibilidade da entrega das armas, o senhor também segue essa linha de pensamento? Eu sou 100% cético, porque a quantidade, o Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, inclusive, é uma notícia que foi veiculada hoje, ele fazendo análise da experiência que nós temos, que foi 10 anos para conseguir localizar e destruir as armas no Iraque. E agora na Líbia, por exemplo, faz 2 anos que eles ainda estão fazendo esse trabalho. Ou seja, que seria necessário, primeiro, um contingente muito grande de pessoas, de militares e de cientistas, se espalhando pela Síria durante um período de conflagração, que, como o professor Marcelo falou, não há uma pausa. Então, é impossível colocar em prática esse plano da Rússia, enquanto houver no campo de batalha ações de ambos os lados. Precisaria primeiro, se houver realmente seriedade na proposta, teria que haver uma pausa para que as forças internacionais possam se dirigir até os locais onde estão armazenados, proceder ao seu isolamento e depois destruir. Agora veja que tudo isso é jogo de cena, não vai acontecer nada disso. A Rússia colocou essa proposta porque o secretário de Estado dos Estados Unidos soltou no momento de irreflexão aquela proposta e a Rússia espertamente pegou, ela volta à ribalta do cenário político no Oriente Médio, passa a ser um parceiro confiável dos países árabes e, com isso, deu fôlego para Assad, que imediatamente aceitou, mas, veja, condicionou. Por que não vai dar certo? Porque Assad condicionou a 2 coisas. Primeiro, que os Estados Unidos, enfim, parem de ameaçar aquela retórica belicista e de ataque. Então, só essa condição. E segundo, que os rebeldes também suspendessem as suas ações de campo, ou seja, que realmente essa proposta ela é vazia. Não tem como garantir essas coisas, não, né? É impossível você garantir. O senhor acabou respondendo uma pergunta minha, assim. Como é que a gente trouxe a Rússia de volta a esse debate sobre o Oriente Médio, por exemplo? Quais são as relações Rússia e Síria, Rússia e Oriente Médio? Porque as dos Estados Unidos, o senhor falou bem aí, assim, tem aquela questão do Irã, tem a questão de Israel, que é aliado, e da Rússia? Quais são os interesses e quais são os parceiros da Rússia naquela região? Assim? Por que ela, fora, lógico, ela ter o assento lá no Conselho de Segurança, por que é tão importante para ela essa região? Eu posso começar, você pode começar. Por favor. Aquela região sempre foi um protetorado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos aqueles regimes, o Irã, o Iraque, não o Irã de Reza Pahlavi,
né? Mas o Iraque, o Egito, tudo eram clientes da Síria. Com a paz feita com Israel, o Egito deixou de ser cliente da Rússia, da União Soviética, e passou cliente dos Estados Unidos. Então, e com a debacle, com a queda do Muro de Berlim e com a era Yeltsin, a Rússia perdeu o papel de preponderância na região. Agora, com a era, a nova era do renascimento da Rússia, né? Do Putin, de 10 anos para cá, 12 anos para cá com Putin, eles retornaram a investir pesadamente no Oriente Médio e protegem os países que têm esse pacto político com ele, que no caso é a Síria. E desse modo foi que a Rússia pôde voltar à ribalta e, como disse o Putin, a Rússia voltou a dizer não. Quer dizer, é uma oportunidade de ela garantir aos demais parceiros que ela é um freio para os Estados Unidos, e que ela garante o apoio militar, porque continua vendendo armas para a Síria, e político no fórum específico que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, para ela, foi providencial e colocou o Putin, nesse momento, na frente de Barack Obama, nesse cenário de jogada. Barack Obama agora é que tem que criar uma jogada para poder escapar dessa obrigação de atacar, porque ele colocou uma linha vermelha, e dessa impossibilidade de atacar, porque a própria opinião pública do seu país é contra. Me parece que tem uma coisa muito de um orgulho russo, de um orgulho de potência que eles estão tentando retomar também, né, professor? É verdade. Eu acho que a gente ainda, talvez não tenha pronunciado uma palavra extremamente importante, que talvez justifique, pelo menos de certa forma, esse interesse da Rússia. Não especificamente na Síria, mas na região do Oriente Médio como um todo, além do que o professor Caese já colocou aqui, que é a palavra petróleo. Né? Não é o caso da Síria, eu repito, também não é o caso do Egito de forma explícita. A Síria não é produtora. A Síria não faz parte da OPEP, mas se você pegar a OPEP... A OPEP é a associação... É a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Né? Então, você vai ver que dentro da OPEP vai ter vários países da região do Oriente Médio, a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, por exemplo. Então, a Rússia, preocupada com essa matéria-prima estratégica, que é o petróleo, sempre teve interesse em agir. Né? Por razões que o professor já colocou aqui, ou seja, houve a debacle da União Soviética, então a Rússia, pós-União Soviética, ela teve um período de restabelecimento. Né? E após esse restabelecimento começar a se concretizar, ela começa a voltar à ribalta e tentar, não mais naquele espírito de Guerra Fria, de uma ideologia que era de esquerda, outra de direita, enfim, liberal e socialista, mas dentro desse tabuleiro de xadrez que continua a existir, apesar da ideologia ter sido largamente suprimida, a fazer um contrapeso, né, no cenário internacional com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, também em relação à China, não é? Que é vizinho da Rússia, enfim. Então, essa briga por hegemonia, ela certamente contribui de alguma forma para essa preocupação russa no que diz respeito ao conflito na Síria e no Egito. Tem uma pergunta aqui de Mário, que é do bairro de Piedade. Ele diz: o que os brasileiros, em especial os pernambucanos, poderiam fazer para ajudar essa população que vive em meio aos conflitos? Eu vou aproveitar a pergunta de Mário e perguntar também sobre a questão da diplomacia brasileira. Assim, né? O Brasil tem essa pretensão, por exemplo, de ser membro do Conselho de Segurança da ONU. A diplomacia brasileira passou agora, com a queda do ministro Antônio Patriota, por um certo baque. Assim. Qual é a importância para o Brasil dessa região do Oriente Médio, tanto econômica quanto política também, e também com o fato de que a gente não pode esquecer que temos uma grande comunidade sírio-libanesa no nosso país, né? Assim, inclusive um dos grandes hospitais do Brasil é o Hospital Sírio-Libanês, assim, o que demonstra o quanto essa é uma população importante dentro do nosso país. Como é que o Brasil pode atuar nesse conflito de alguma forma, e como vocês têm avaliado a posição do Itamaraty nesse sentido? Quer começar, professor? Posso começar? Eu acho que há dois aspectos importantes dentro da política externa brasileira nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Tá? O primeiro deles, a partir do governo Lula, foi essa tentativa de estimular uma cooperação sul-sul.
né? E o Oriente Médio se situa abaixo da linha do Equador, pelo menos em grande parte. Quando o senhor fala sul-sul, quer dizer ter parceiros que não sejam só no norte, não ser só os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou a França, mas Exatamente. ter relações com, sei lá, a Bolívia, a Síria, África Angola, do Sul, África do Sul. Né? Os BRICS, né? A gente fala muito dos BRICS. Né? Só então, tentando claro, traduzir claro, isso. deixar claro, né? Para os espectadores aí, né? Então essa cooperação sul-sul ela vem sendo estimulada, né? Sem, portanto, haver um descuido da cooperação sul-norte, ou seja, cooperar sul-sul não significa abandonar a cooperação norte-sul, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que e foi aí essa cooperação sul-sul começou com o Fernando Henrique, mas foi, vamos dizer assim, cristalizada, incrementada nos governos Lula e atualmente com a presidenta Dilma. Um outro aspecto começa a se mostrar de forma mais explícita com o governo Lula e com a presidenta Dilma, que é o caráter ideológico da política externa brasileira. Né? O que tem causado algumas situações relativamente constrangedoras para o Itamaraty, que sempre foi uma instituição assim, extremamente respeitada, reputada e reconhecida pelos seus parceiros no mundo da diplomacia. Então, a gente pode pensar no caso de Honduras, a gente pode pensar no caso da invasão das instalações da Petrobras na Bolívia. Então, foram ações um pouco que chamaram a atenção do cidadão brasileiro sobre o porquê do Brasil estar agindo dessa forma, ou seja, se agir dessa forma, estava de fato promovendo os interesses da nação brasileira. Né? No caso mais específico do Oriente Médio, o Brasil sempre procurou diversificar as suas importações de petróleo. Né? Hoje o Brasil está se tornando independente. Né? O Brasil hoje é quase que autossuficiente. Né? Então o petróleo ele perdeu, vamos dizer assim, aquela importância que ele já teve para o Brasil. A crise do início dos anos 70, do final dos anos 70, que essas duas crises impactaram no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, porque nessa época o Brasil não explorava ainda como explora hoje as suas reservas. Foi aquela época do pró-álcool. Exatamente, exatamente. Então eu acho que o interesse do Brasil é mais um interesse de ordem geopolítica. Dentro daquilo que você falou, um país que quer ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, ele tem que pagar isso de alguma forma. Né? Aquela ideia do paymaster. Né? Então, é muito complicado, não só para o Brasil, mas para qualquer país emergente, justificar esse pagamento. Né? Por quê? Porque nós estamos muito bem situados aqui em Recife para saber que a região nordeste do Brasil é uma região que precisa e muito de recursos para o seu desenvolvimento. Então, por que tirar dinheiro, vamos dizer assim, recursos, financiamentos que poderiam ser aplicados internamente e você aplicar isso em locais que precisam, obviamente. Então, o Brasil agir no Haiti, agir no Paraguai ou em qualquer outro lugar onde recursos brasileiros vão, eles estão precisando daquilo. Mas será que a gente deve dar prioridade a isso ou a prioridade à situação interna? Temos que raciocinar em termos de time, em termos de tempo. Né? Algo que possa parecer um investimento equivocado, a longo prazo pode trazer benefícios para o país. Né? E a gente tem, obviamente, que raciocinar com esses dois tempos, um tempo mais lá na frente e um tempo mais presente. A gente ainda tem mais um tempinho nesse bloco. Eu queria perguntar ao professor Caesa ainda sobre o papel do Brasil como aspirante a Conselho de Segurança da ONU. De que forma ele poderia agir? E aí, seguindo um pouco dessa pergunta de Mário de Piedade, que é aquela que eu li antes. Assim. Falta, por exemplo, da nossa parte, como cidadãos brasileiros, pressão sobre quem nos representa lá fora, sobre o governo federal e sobre as nossas instituições de relações exteriores, no sentido de ter uma posição mais dura, de fazer mais pressão nesse caso da Síria? Aimone, a sua preocupação, a sua exposição no início desse debate, inclusive justificando porque num espaço cultural de uma TV que pertence então à Universidade Federal, porque nós abriríamos a pauta para discutirmos questões internacionais. Então isso é uma questão cultural, porque eu me lembro no período em que eu morei na Europa, os jornais locais
e vou dar apenas um exemplo, porque é um jornal muito conhecido, El País, por exemplo, Espanhol. tem 12 ou 14, as primeiras páginas, 12 ou 14 dedicadas somente à pauta internacional. Então são 12, 14, 16 páginas. Você começa o jornal lendo o noticiário internacional. E nós não temos. Aqui o noticiário internacional, primeiro, não é produzido localmente, é uma cópia da agência internacional. Então, é uma página, às vezes um pedaço de uma página. Nós não educamos a nossa população para a compreensão da totalidade dos problemas, porque a primeira lei da dialética, tudo se relaciona com tudo. Se tem um conflito no Oriente Médio, esse conflito vai bater aqui na nossa porta mais cedo ou mais tarde, na pior das hipóteses, em função do desabastecimento do petróleo, por exemplo, do aumento do preço do petróleo, que vai bater na bolsa de cada cidadão e de cada cidadã que está assistindo, porque o preço do açúcar, o preço do café vai ficar tudo mais caro. Então, é algo que nos interessa, e parabenizando a TV Pernambuco e o programa por incluir na pauta, para que as pessoas elas se informem sobre essas grandes questões internacionais. Então, o Brasil, quando nessa também crescente megalomania, que é típica dos novos tempos, do ano 2002 para cá, como se a gente tivesse passado a existir depois do governo Lula, esse tipo de megalomania, ela está aquém das nossas possibilidades de exigir assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e assento com direito a veto, porque já se está aventando a hipótese do Brasil ser aceito, mas sem direito a veto. Porque quando a China entrou na ONU, em 1973, ela já entrou no Conselho de Segurança com direito a veto e tudo, porque ela tem uma potência militar. Então, nós não somos potência militar coisa nenhuma. Nós não temos pretensão de hegemonia nem na América Latina, quanto mais no mundo. Então, essa exigência de assento permanente, ela é ilusória. Agora, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, independente disso, dessa nossa impossibilidade de participar efetivamente do Conselho de Segurança da ONU, sobretudo porque os Estados Unidos não quer, o que tem que mudar é esse cenário dessa corte internacional, dessa instituição internacional, que é a ONU, que ela é manietada por 5 sócios com direito a veto, e acontece esse impasse está acontecendo agora. 3 dizem que o ataque é legítimo e 2 dizem que o ataque não é legítimo, enquanto isso a comunidade internacional não faz nada e assistimos passivamente a essa barbárie que você falou no início do programa. Professor, a gente tem que fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco para o último bloco. A gente continua recebendo a sua participação, as suas perguntas, os seus comentários pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e pelas redes sociais Twitter e Facebook. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, hoje a gente conversa sobre os conflitos no Oriente Médio, principalmente a questão da Síria. Você pode mandar ainda sua participação por e-mail, opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Queria voltar às perguntas do público, que eu recebi já algumas. Tem essa pergunta de Paulo, que é do bairro de Piedade, lá em Jaboatão. Esses conflitos servem como justificativa à população para a espionagem norte-americana? A invasão em nome de uma suposta paz, nesse caso, torna-se aceitável para a sociedade? Acho que ele tenta fazer uma relação de que o anúncio de uma atividade militar dos Estados Unidos serviria para chamar a atenção para outro aspecto que não fosse esse da espionagem que a gente tem tido notícia aqui no Brasil. Vocês acham que os dois assuntos de alguma forma estão relacionados ou não faz sentido falar nessa comparação? Não, exatamente. Não uma relação direta. O escândalo do Snowden, essa denúncia todinha, ela aconteceu de forma independente do conflito do Oriente Médio, que é anterior à Primavera Árabe. O conflito na Síria é anterior ao escândalo da espionagem, que mostra mais uma vez que os Estados Unidos é um país que viola permanentemente a legislação internacional. Ali no Oriente Médio, o fato é assim, não, lá, todos os países ignoram o direito internacional. O Oriente Médio é um estado onde ninguém é bonzinho. Todos os estados lá têm armas de destruição de massa, seja arma atômica, seja arma química, biológica, bacteriológica. E todas as pessoas, todas elas estão convictas
que a sua posição é a única verdadeira e legítima. Por isso que é difícil abrir um diálogo. Agora, eu queria, na verdade, fazer um retorno a uma reflexão sobre o problema central do Oriente Médio na nossa existência, que permanentemente está na televisão, as pessoas dizendo que o pessoal do Oriente Médio é violento, que vive em bomba e tal, e o Ocidente permanentemente querendo levar a democracia para o Oriente Médio. Ora, culturalmente, do ponto de vista cultural, tem que ser muito respeitado, é que os estados do Oriente Médio e os povos árabes, eles têm uma outra conotação do que é o poder. Então, toda vez que houver eleição no Oriente Médio, ou nos países árabes, ou nos países magrebinos, sempre quem vai ganhar são os muçulmanos, mais ou menos radicais. Aí eu estava lembrando para o professor Marcelo, em 1993, na Argélia, houve democracia, com a queda do regime militar marxista, quem ganhou foi a Frente Islâmica de Salvação. O exército deu um golpe e o Ocidente ficou caladinho, a Europa toda, a França inclusive, ficaram tudo apoiando. No Egito a mesma coisa, teve democracia, quem ganhou foi a Irmandade Muçulmana, houve golpe de Estado e o Ocidente aceitou. Isso há 2-3 meses atrás, né? Nos anos 2000, 2002 ou 2003, houve eleição na Palestina e quem ganhou foi o Hamas. O Al-Fatah deu golpe de Estado e o Ocidente apoiou. Então, o problema é que nós temos que rever a nossa posição no Oriente Médio. Ou nós aceitamos que eles se governem da maneira deles, ou nós vamos tentar impor uma democracia que para lá nunca vai dar certo, porque veio o Iraque como é que ficou, derrubaram o Saddam Hussein para fazer a democracia e ficou daquele jeito. E eu não vou falar nem no Afeganistão, que é pior ainda. Professor, tem alguma relação, na sua ótica, dessa questão da espionagem? Me parece que esse caso da espionagem tem mais repercussão no Brasil e nos países que foram espionados do que propriamente dentro dos Estados Unidos, né? Eu acho que talvez o que se possa privilegiar dentro dessa questão da espionagem é que possivelmente o motivo maior dessa ação de espionagem tenha sido de fato a questão terrorista, ou seja, o que se chama de razão de Estado, ou seja, o Estado para se proteger considera que é legítimo qualquer tipo de ação, né? Talvez o que tenha motivado os Estados Unidos a ramificar, né, toda essa questão da espionagem tenha sido a questão terrorista. Agora, talvez a cortina de fumaça esteja aí aonde? Dizer, já que a gente está espionando os terroristas, né, ou possíveis terroristas, vamos aproveitar e o que vier de informação sobre outras coisas, e aí aproveita a questão... Você pode ter toda a crítica à Petrobras, mas não de que ela é uma organização terrorista. Exatamente, ou seja, o material que é utilizado para escutar, espionar, entrar no computador, ele pode ser utilizado para identificar potenciais terroristas, mas pode ser utilizado, por exemplo, não estou afirmando que isso tenha acontecido, claro, mas pode ser utilizado também para espionar uma indústria, uma empresa, esse tipo de coisa. Então, talvez alguma coisa de relacionamento esteja por aí. Tem a pergunta de Altair Gomes, que é do bairro da Várzea. O interesse dos Estados Unidos é propriamente político e comercial, já que a própria população do país é contrária a uma invasão? A gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre como, aliás, não só a dos Estados Unidos, mas as populações dos países que apoiam uma possível intervenção militar, não são favoráveis a essa intervenção. A gente tem países, por exemplo, como os da Europa, que passam por uma crise, né? Então, assim, que pensar de um país que está em crise e que está fazendo um grande investimento bélico, militar, em outro país, às vezes distante, né? Assim, retomando a pergunta de Altair Gomes, então, seria um interesse propriamente político e comercial? Acho que mais político, né? Eu acredito que, no caso dos Estados Unidos, a gente tem que imaginar que tipo de intervenção seria feita. Por quê? Porque se isso implica a utilização de homens propriamente ditos, vamos dizer assim, isso traz consequências muito nefastas para os Estados Unidos. Ou seja, a gente tem agora já um pouco mais distante a questão da guerra do Vietnã, né, que foi uma tragédia em termos de morte de cidadãos, soldados norte-americanos. Essas intervenções às quais o professor Caese fazia referência também, muitas mortes, quer dizer, depois os soldados voltam com problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim. Mutilação. Então, para os Estados Unidos, a população quer evitar uma intervenção, muito possivelmente, que seja uma intervenção mais robusta.
Hoje há as chamadas intervenções cirúrgicas. Os né? drones, aqueles aviões que não tem piloto, né? Exatamente. Então, eu acho que vai depender muito. Acho que tem uma consequência terrível para os civis, né? Assim, porque se na guerra tradicional já se erram os alvos, imagina os drones, né? Esses aviões controlados à distância e tudo mais. Agora, nos países europeus e em outras partes do mundo, aqui mesmo no Brasil, eu acho que há uma certa divisão da opinião pública, né? Alguns apoiando um lado, outros apoiando o outro. Então, eu acho que, no mais das vezes, o que contribui mais é uma preocupação com aquele aspecto dos direitos humanos, né? Eu acho que a maior parte das populações querem que a população síria sofra o menos possível com isso, né? Tem uma pergunta de Arthur Peregrino, que é lá do bairro do Carmo, em Olinda, que é muito interessante. Ele diz assim: o Papa Francisco propôs a todas as igrejas no sábado passado uma tarde em jejum como forma de intervir nesses conflitos, uma forma de pressionar os governantes, as pessoas que têm essas decisões nas mãos, né? Que peso ele tem nesse jogo da política internacional no atual momento? A gente não pode deixar de esquecer que tem cristãos também no Oriente Médio, no Líbano, na própria Síria. No Líbano muito, na Síria menos. O Papa e líderes religiosos têm um papel importante nesse processo? Tem sim, porque olha, o conflito originalmente é um conflito religioso. Verdade. É um conflito do Ocidente contra o Oriente baseado em duas cosmovisões. A cosmovisão islâmica, que entende que a terra toda é Dar al-Islam, é a casa do Islã, o mundo todo, sem fronteira, por isso que eles não aceitam o direito internacional público, eles podem agir em qualquer localidade do globo porque eles estão fundamentados num direito próprio. E a cristandade, que tem o seu direito próprio, inclusive que, em função do seu direito de guerra, invadiu já, através das cruzadas, século XII, e conquistou definitivamente não, até esse momento conquistou a Palestina durante a Primeira Guerra Mundial, quando o general Allenby entrou em Jerusalém. E desde então a Palestina, ou a Terra Santa, ou Israel, está sob domínio ocidental, ou está no campo de forças ocidental. E como é isso que os muçulmanos e os árabes não perdoam. E os cristãos, dentro dos países árabes, em todos os países são minoritários, muito minoritários, exceto no Líbano. Agora, o Papa se declarar... que está lá quase dentro da Síria, que né? já está envolvido, porque a Síria própria considera o Líbano parte da grande Síria, né? E já você sabe que já houve atentado em Tiro contra bairros habitados por militantes do Hezbollah, portanto, foram ataques realizados por sunitas. Ou seja, que a guerra civil do Líbano terminou há 15 anos e agora vai possivelmente voltar se recrudescer a guerra na Síria. Agora, falando em relação ao Papa, claro que ele é um líder religioso, então a opinião dele é importantíssima, sobretudo um Papa que não é belicista como ele, né? É um Papa que está fazendo um discurso de aproximação e de compreensão entre os povos. Ontem se reuniu com Gustavo Gutierrez, da Teologia da Libertação, ou seja, um padre alternativo. E a posição dele foi muito correta em relação a isso. Agora, creio que está terminando o tempo e eu devo dizer minhas últimas palavras, eu diria que nós devemos atentar a dois fenômenos específicos no Oriente Médio. O primeiro é que a religião é algo do cotidiano, não é para nós aqui não, no Ocidente, que a religião é a igreja dia de domingo para quem vai. Lá a religião é cotidiana, atravessa a vida das pessoas. Então, enquanto não se entender a sensibilidade religiosa islâmica, nós teremos dificuldade para dialogar com o Oriente Médio. O tempo está acabando, mas ainda dá para mais algumas palavrinhas, né? O comentário de José Ricardo, do bairro de Maranguape 1. Mais uma vez, a comunidade internacional vira as costas para um verdadeiro genocídio, como o que aconteceu em Ruanda, na Guerra Civil, e também na Guerra Civil da Bósnia. Dois casos terríveis de guerras, né? Quem mais é atingido são as populações civis, que ficam vulneráveis à ação de tiranos e ditadores, e também de ataques cirúrgicos, que de cirúrgicos não tem nada, né? Tem o comentário de Bira Gomes, que é de Jaboatão. Acredito que de Jaboatão Velho, não diz o bairro exatamente. Ele diz: no momento em que os Estados Unidos invadem a privacidade do governo de um país, isso poderia provocar uma aproximação política do Brasil com a Rússia para a obtenção de informações bélicas. Faz sentido essa tese de Bira Gomes, de uma aproximação, de um contato do Brasil com a Rússia nesse sentido, depois que foi espionado? Ou isso é muito conspiratório da nossa parte?
Eu acredito que é muito conspiratório de nossa parte. O Brasil, por exemplo, ele compra helicópteros da Rússia. O Brasil ele negocia, no meu entendimento, da melhor maneira possível e defendendo os seus interesses. Eu acho que o fato da espionagem ele não vai incidir de forma preponderante, porque os Estados Unidos é um parceiro muito importante para o Brasil. Em relação à pergunta do Papa, a respeito do Papa Francisco. Sim, acabei pulando o senhor. Eu acho que há duas dimensões importantes que a gente precisa atentar. A primeira delas é a dimensão histórica, que já foi aqui, de certa forma, colocada pelo professor Caesa, é que, na verdade, aquela geografia do Oriente Médio é uma geografia que deriva muito do resultado da Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, houve a desestruturação do Império Otomano e, na verdade, a França ficou, vamos dizer assim, como mandatário no que hoje é a Síria e o Líbano. A Inglaterra também tinha alguns pedaços no dali. Iraque, né? Enfim, então houve uma divisão, né, daquela região para os vencedores, tá certo? E a presença de cristãos nessa região sempre foi um ponto de ancoragem muito, muito forte, justamente para esse colonizador. Por quê? Porque era um ponto de convergência cultural importante, né? Então, no Líbano você tem os maronitas, por exemplo, que representam uma boa parcela da população. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que o grande problema da religião no mundo, no meu entendimento, é o problema dos extremismos. Então, se você conversa com um muçulmano que não é um muçulmano extremista, ele vai conviver bem com o cristão, com o judeu, não há problema. Vai haver problema no próprio cristianismo. Os cristãos radicais, os muçulmanos radicais, os judeus radicais, esses é que vão causar problema, porque eles acreditam que a verdade está com eles e acabou-se. Então, eles não aceitam nada mais. Fechamento, né, ao diálogo, à convivência. Né? E o Papa, a gente não pode esquecer que é uma voz assim, extremamente importante. Né? O Vaticano é um país, é um Estado-nação, né, que tem uma força moral e ética, no sentido moral e ética, relacionados à religião, ou seja, quando o Papa fala, o alcance dessa fala é muito amplo no globo. A gente tem mais pouquinhos, assim, alguns comentários e pouquinho tempo para comentá-los, né? Andri Costa, de Campo Grande, registra o elogio ao programa e à condução do tema. Muito obrigado pelo comentário. Tem também Tarcísio Cavalcante, pelo Twitter, ele comentou: essas diferenças de posição entre Estados Unidos e Rússia são vestígios da Guerra Fria. Pela conversa da gente aqui, há um eco disso, né? Assim, embora não se possa mais falar em um nível parecido, não é isso? Não há mais disputa ideológica, né? Como no passado, mas há uma disputa de cunho mais econômico e estratégico, né? Não é mais ideológica, mas obviamente. Silvio Leandro do Janga, essa vai ser a última do dia, né? O fato dos Estados Unidos intervirem no conflito na Síria não seria um paradoxo, já que favoreceria os inimigos do próprio país? Queria que os debatedores comentassem essa questão. Pelo que a gente falou lá no primeiro bloco, a Síria tem uma ligação muito próxima com o Irã, e atacar a Síria seria uma forma de indiretamente atacar o Irã. Então não seria exatamente, não necessariamente favoreceria os inimigos, mas prejudicaria um parceiro deles. Né? O que vocês comentariam sobre essa questão? O ataque prejudicaria um parceiro organizado enquanto Estado, na forma de um Estado, né? E um Estado poderosíssimo que é o Irã, que possivelmente o Irã hoje já é uma potência atômica, possivelmente para ela ter aquela força que ela está se colocando no cenário do Oriente Médio, inclusive desafiando reiteradamente a Israel, que é outra potência atômica, é porque ela deve ter já alguma ogiva pronta, né? E o fato de ajudar também os rebeldes, como o professor Marcelo falou, que é uma pleiade de forças políticas muçulmanas e não muçulmanas que serão beneficiados, todas essas forças, com um ataque ou com a fragilidade do governo Assad. Portanto, o Ocidente está entre a espada e a espada. Por um lado, a espada
iraniana, xiita, por outro lado, o fundamentalismo sunita que está combatendo o governo Assad. O senhor comentaria, assim, a gente tem 1 minuto só. Inclusive com o apoio da Arábia Saudita, que é o país mais fundamentalista de todos. Muito rapidamente, há uma expressão que é um dos pilares das relações internacionais, que é a autodeterminação dos povos. Então, o professor Caese falava em algo importante, que é o quê? É muito difícil compreender e saber se é certo ou errado a intervenção de um país em outro. Né? Por quê? Porque quem é que está pedindo essa ajuda? Quando não se ajuda, se critica porque não foi fornecida a ajuda. É uma omissão. Quando se ajuda, aí se critica porque a gente está querendo, quer dizer, o Ocidente está querendo exportar valores, né? E aí quando aqueles processos de construção de paz, de manutenção de paz, aquilo é a ONU é essencialmente composta, vamos dizer assim, ou influenciada pelo poder ocidental. Então há essa exportação que às vezes é criticada. Por quê? Porque lá o mundo é muito diferente do nosso. Professor, acabou o nosso tempo. Queria agradecer a presença de vocês aqui nesse rico debate. Agradecer a todas as perguntas, os comentários que a gente recebeu. O Opinião Pernambuco termina aqui. Obrigado pela participação, obrigado por assistir e até o próximo programa.